Olá, meus amores! Vamos comigo rumo ao século XVIII para a colônia portuguesa, hoje nosso país. Neste período, a Europa estava vivendo a efervescência do iluminismo, nos seus ideais de liberdade, igualdade, fraternidade. Vários filhos de colonos aqui do Brasil iam estudar na Europa e traziam consigo os ideais iluministas quando retornavam para a colônia brasileira. Começaram a se organizar em grupos para divulgarem esses ideais que conheciam lá na Europa. E aqui no Piauí, mais precisamente na vila de Parnaíba, Simplício Dias era um desses defensores do iluminismo e da emancipação da colônia portuguesa. Mas foram vários movimentos e motivos que levaram alguns setores da sociedade colonial a reivindicar a separação política e econômica da metrópole. Para entender este processo, vamos compreender primeiro o que foi o Pacto Colonial? Bem, esse acordo consistia em uma relação de comércio entre metrópole e suas colônias, no período da colonização europeia, ao longo dos séculos XVI, XVII e XVIII, onde as Américas eram colonizadas, sendo dominadas e exploradas por grandes metrópoles europeias, Portugal, Espanha, França e Inglaterra. Assim, o Novo Mundo, como ficou conhecida a América, naquele tempo passou a ser fonte de abastecimento dessas economias europeias. Para entender bem o Pacto Colonial, precisamos compreender o que foi o chamado mercantilismo. Bem, foi um sistema econômico da época que visava maior ganho atraído pelos metais preciosos do Novo Mundo, através de política protecionista, com a entrada de bens manufaturados estrangeiros, estimulando assim a exploração de manufaturas para alcançar uma balança comercial favorável. Isso ocorre quando você vende mais do que compra e assim tem lucros altíssimos. O papel das colônias era contribuir para a autossuficiência da metrópole. Era uma exclusividade, onde a metrópole sempre explorava os recursos naturais da colônia e impunha altos impostos aos colonos. A maior parte das revoltas acontecidas no Brasil tinha um caráter de conservação da ordem escravocrata, ou seja, a manutenção da escravidão. Teremos algumas que defendiam o fim da escravidão, como a Revolta do Maranhão e a Revolta da Bahia. E somente duas, de caráter separatista, a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. A partir de 1821, com a volta da corte portuguesa para Portugal, o Brasil passou a ser governado por um príncipe regente. Este mesmo, Dom Pedro I. Dom João, quando deixou o Brasil, aqui já tinha se elevado a Reino Unido a Portugal, assim que chegou em 1808, fugido de Napoleão Bonaparte na Europa. Com a revolta do Porto, Dom João teve que regressar a Portugal, mas deixou aqui, no seu trono, o seu filho, Dom Pedro I, para governar o Brasil. Em seguida, ele queria recolonizá-lo novamente, ou seja, retornar ao posto colonial o Reino Unido a Portugal. Só que a elite brasileira irá se opor. Diante dessa imposição, Dom João pede o regresso de Dom Pedro I a Portugal. Só que a elite paulista irá pressionar Dom Pedro a libertar a colônia das garras da metrópole. Fica conhecido então o Dia do Fico.
Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. E assim, Dom Pedro começa o processo de independência do Brasil. No dia 7 de setembro, às margens do rio Ipiranga, em 1822, dá o grito de independência do Brasil. Mas isso é assunto para nossa próxima aula. Você sabia que Dom Pedro I tinha 16 nomes próprios? O seu nome completo era Pedro de Alcântara Francisco Antônio João Carlos Xavier de Paula Miguel Rafael Joaquim José Gonzaga Pascoal Cipriano Serafim de Bragança e Bourbon. Que cara mais engraçado! Espero que essa viagem ao mundo colonial tenha agradado. Pesquise, estude, pratique. Beijos e até a próxima!